aí, estudante? Você que está começando o ano, se preparando para o Exame Nacional do Ensino Médio. Gente, a vida é essa. Tem que fazer o vestibular, tem que correr atrás, porque se você não correr atrás, né, quem vai? É o famoso você que lute. E aí, eu sou o professor Magno Andrade, sou professor de língua portuguesa e hoje eu vou explicar para vocês exatamente o que é o Enem. Porque às vezes você tem que fazer o Enem, cheguei no terceiro ano, todo mundo fala de Enem, mas o que é isso, gente? O que é Enem? Vou te explicar o que é o Enem, para que você se prepare, saiba muito bem como se preparar ao longo de todo esse ano, para lá para novembro, mais ou menos, fazer essa prova, beleza? Bom, na aula de hoje, então, nós vamos identificar as principais funções e características do Exame Nacional do Ensino Médio. Então aqui, galera, olha, já tem uma informação importante. O Enem é uma sigla. E essa sigla significa Exame Nacional do Ensino Médio. Uma prova aplicada em âmbito nacional, ou seja, em todo o país, que vai trabalhar especificamente com o ensino médio. Tranquilo? Bom, já sabemos o que significa a sigla, vamos continuar. O Exame Nacional do Ensino Médio avalia o desempenho do estudante e colabora, primeiro, para a autoavaliação. Então, auto aqui, olha, está no sentido de você mesmo. Você mesmo irá fazer você vai se autoavaliar. Vai avaliar a si próprio em relação a tudo que você aprendeu ao longo da sua formação escolar. E isso vai ser feito, pode ser feito por meio da nota que você vai tirar aí no Enem quando sair o resultado, tá bom? Além disso, principalmente, né, gente, acesso à educação superior. Então, é por meio do Enem, é por meio deste exame que você vai conseguir acessar o ensino superior, tanto no ensino privado quanto no ensino público. É claro, gente, que ainda existem muitas faculdades, centros universitários e universidades que mantêm os seus vestibulares próprios. Isso tanto público quanto privado. No privado a gente vê mais. As faculdades e universidades públicas, elas têm aderido cada vez mais ao Enem. Mas no ensino privado a gente ainda vê muito vestibular próprio, tá? E aí, é por meio do Enem que você consegue acessar a educação superior. Pelo SISU, pelo ProUni e também em instituições portuguesas, tá bom? O SISU é o Sistema de Seleção Unificado. Então, o SISU é um sistema geral que vai olhar qual é a sua nota, que vai olhar qual é o curso que você escolheu e que vai fazer ali uma nota de corte, vai estabelecer a partir das notas e da quantidade de vagas para aquele curso, naquela faculdade que você quer, se dá ou não para você entrar, beleza? O ProUni, ele é um programa do governo federal que ele financia a sua faculdade em uma universidade, uma faculdade privada. Professor, não rolou de eu entrar na pública. Não consegui entrar na UENG, nem na UFMG, nem na Federal de Juiz de Fora, na Federal de Ouro Preto, na Federal de Viçosa, que são as faculdades públicas, né? As universidades públicas que nós temos aqui em Minas. Tem outras também. Não consegui entrar em nenhuma. O que eu faço agora? Desisto? Não, galera. Vamos focar no ProUni. Por quê? O que o ProUni vai fazer? O ProUni vai dar possibilidade que você consiga entrar em uma universidade privada, aquelas pagas. Só que ao invés de você pagar, você ganha uma bolsa de 100% ou de 50% e quem paga é o governo, tá bom? Acesso ao financiamento também, como o ProUni, que eu falei, e o FIES. O FIES também é um programa do governo voltado para estudantes que querem ingressar em universidades, faculdades privadas, tá bom? O que o FIES faz? Você entra na faculdade,
pede para aderir ao FIES. O FIES, então, o governo federal, ele vai arcar, ele vai pagar as mensalidades que você teria que pagar. O governo federal paga essas mensalidades para você durante o curso. E aí, depois de um tempo que você forma, que você já estiver trabalhando naquela sua profissão que você formou, você paga ao governo esse empréstimo que ele fez para você ao longo da sua graduação, tá bom? E as instituições portuguesas também, gente. Esse português é de Portugal mesmo, viu? Lá nas instituições... Deixa eu apagar aqui, gente, que tá muita coisa. Lá nas instituições portuguesas, muitas delas utilizam-se também da nota do Enem. Há a possibilidade de você utilizar a nota do Enem para poder ingressar em alguma faculdade lá de Portugal. Depois, vocês têm que entrar no site da faculdade de Portugal e ver como que funciona, tá bom? E além disso, gente, o Enem também vai servir para o desenvolvimento de estudos e indicadores educacionais. Isso aqui é algo mais restrito a nós, educadores, professores, pesquisadores em educação. Por quê? O que a gente faz? A gente vai lá no resultado do Enem, saiu agora, né? Esse mês já, em fevereiro, saiu o resultado. Então, a gente vai lá, pega esse resultado do Enem e vamos, a partir do resultado dessa prova, entender, fazer pesquisas que nos façam entender como que tem acontecido a educação no nosso país, como que a educação está andando. Esse ano, por exemplo, o resultado do Enem vai ser muito bom para essas pesquisas. Por quê? É um ano que a gente está, né, começando a sair da pandemia, então, final de 2021 já estava aí saindo, né, caminhando para sair, embora a gente não tenha saído ainda. E aí vai ser muito bom esses indicadores, esses números, para que a gente entenda como que está a educação, como que a pandemia pode ter afetado a vida dos estudantes que estão se preparando para o Enem, tá bom? Essas aqui, então, gente, são algumas das funções que o Enem ele vai estabelecer, tá? Essa prova é composta por 4 provas objetivas. O que é prova objetiva? A famosa questão de marcar, tá? Então, são 4 provas com questões objetivas, com aquelas questões de marcar, e em cada uma dessas 4 há 45 questões, totalizando, então, 180 questões objetivas. E essas questões, elas são divididas em linguagens, códigos e suas tecnologias. Nesta área aqui é onde você vai fazer a prova de língua portuguesa, de literatura, de artes, de educação física, tá bom? E de língua estrangeira, ou inglês ou espanhol. Ciências humanas é onde você vai fazer a prova de geografia, de história, de filosofia, de sociologia, tá? Aqui, ó, ciências humanas. Ciências da natureza e suas tecnologias é onde você vai fazer a prova de química, física, biologia, e matemática é só a matemática mesmo, tá bom? Bom, ela é composta ainda por uma redação. Vejam aí. Uma redação de, no máximo, 30 linhas, que é um texto dissertativo argumentativo a partir de uma situação, problema. Não, professor, eu vou desistir. Só com isso que você leu aqui, eu vou desistir de fazer. Calma, gente. A gente vai entender direitinho o que é a situação, problema, como resolver esse problema, o que é o dissertativo argumentativo, como fazer um texto caber dentro de 30 linhas. Calma, que a gente vai chegar lá, tá bom? Bom, algumas perguntinhas frequentes em relação ao Enem. Primeiro, quem elabora o Enem? Gente, o Enem ele é elaborado, né? Ele é organizado, elaborado por uma equipe imensa de professores, de pesquisadores, de profissionais de todas as áreas, tá? Então, os professores aí de português, de inglês, de matemática, de biologia são colocados, né, para poder produzir essa prova. As questões também, elas vêm de um banco de dados. Então,
profissionais de todo o Brasil que são escolhidos, né, pelo Ministério da Educação, produzem essas questões e essas questões elas vão para um banco de dados. E aí, neste banco de dados tem um tanto de questão e na hora de organizar o Enem, eles vão selecionando quais as questões que vão ser colocadas partindo do nível de dificuldade. Então, o Enem tem questões difíceis, de médias e fáceis, tá bom? Quem elabora, então, é uma imensa quantidade de profissionais que vão elaborar e organizar essa prova. Quem e como será avaliada a redação que eu produzir? Presta atenção. Primeiro, quem? Quem corrige a redação, gente, a prova dissertativa, né, a redação, o texto dissertativo argumentativo, é uma pessoa, um profissional de letras, que é o meu caso, por exemplo. Sou professor de língua portuguesa, fiz a graduação de letras, e aí precisa de ter essa habilitação, de ser formado em letras para poder corrigir a prova. Além disso, não basta ser formado, tem que fazer um curso. Então, por exemplo, se eu quiser corrigir o Enem, quando abre, determinada época do ano, abre a inscrição, eu vou lá, faço a minha inscrição, mando os documentos, eles aceitam a minha inscrição. Depois eu tenho que fazer um curso que vai durar entre 1 e 2 meses de curso sobre o Enem daquele ano, sobre a redação, para que aí depois eu possa fazer uma prova final e ser aprovado ou não para corrigir. Então é um processo, gente, complicado. É algo muito bem feito e que não é feito de qualquer modo, não, tá bom? E como que é avaliada a redação? Bom, o texto de todo mundo que faz o Enem é obrigatoriamente passado em 2 mãos. 2 pessoas, no mínimo, corrigem a sua prova, a sua redação, tá bom? E aí, cada um daqueles profissionais, primeiro, a gente não sabe quem é você. Então, as provas, elas vêm completamente sem identificação. Segundo, normalmente, a gente corrige textos do Brasil inteiro. Então, né, por exemplo, o professor de Minas vai corrigir os textos de Minas. Não é isso, não. O professor de Minas pode estar corrigindo textos do pessoal lá do Amazonas, tá? E outra coisa, é tudo feito de forma individual. Então, eu não me comunico com o meu colega, que também está corrigindo, para poder a gente discutir os textos, tá? É tudo de forma individual. Cada um desses professores vai dar a sua nota e aí depois o próprio sistema vai avaliar as notas e aí vai chegar em um consenso de nota para a sua redação, tá bom? Então, se por exemplo, lá na competência 1, eu der 80 e o outro professor der 120, o computador ele vai gerar um número que vai estar no meio desses dois, por exemplo, 100. E aí a sua nota na competência 1 seria 100. Tranquilo? Vamos lá então. Como é dada a nota da redação e o que é discrepância? Desse jeito que eu expliquei. 2 professores dão a nota no computador. Eu tenho uma nota aqui, eu tenho uma nota aqui. Se elas forem diferentes, o computador vai tentar fazer uma média. Agora, se elas forem muito diferentes, é o que a gente chama de discrepância. Se, por exemplo, eu, na sua nota geral, dei 960 e o outro professor, na sua nota geral, ele der 720, uma diferença muito grande, não é? Mais de 100 pontos. Como que resolve isso então? Porque fica complicado para o computador chegar num meio termo aqui. Vai para uma terceira correção. Uma terceira pessoa vai corrigir o seu texto e dar a nota. Se for mais próximo de 960, o computador vai jogar sua nota para cima. Se for mais próximo de 720, o computador vai jogar sua nota para baixo. Professor, mas se a outra pessoa que corrigir der 540? Muita diferença daqui para cá, não é? Aí o seu texto vai para uma banca, para 3 pessoas que vão sentar juntas, que vão avaliar o seu texto e aí vai bater o martelo. Pronto, a nota desse aluno, desse estudante aqui é tal.
Tranquilo? Continuando então. Então, ainda em perguntas frequentes, gente, olha, quais são as 5 competências de avaliação da redação do Enem? Isso é muito importante, porque a sua avaliação, a sua prova, né, escrita, a sua redação, ela é avaliada, já mostrei para vocês como mais ou menos funciona essa avaliação, e a nota é dividida em 5 competências, tá? Então, por exemplo, a prova vale 1.000 pontos, isso só a redação. Se eu tenho 1.000 pontos e 5 competências, cada competência, gente, vai valer 200 pontos. É muito ponto. Então, essa é a forma do avaliador entender e conseguir avaliar a sua redação, tá bom? Vamos ver então, vamos conhecer essas 5 competências. A competência 1, ela vai avaliar o quê? O domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Então, é na competência 1 que você vai ser avaliado em relação à forma como você escreveu o seu texto, se ele está de acordo com a gramática, se você usou acentuação, pontuação, regência, concordância, tudo isso aí, muito mais, né? A forma como você constrói a sua frase também vai ser avaliado aqui na competência 1. Tranquilo? Vou enfatizar, gente. A escrita do texto do Enem é feita de acordo com a linguagem formal, tá bom? Competência 2. Compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema, dentro dos limites estruturais do texto dissertativo, argumentativo em prosa. Aqui a gente tem uma divisão, olha. Primeiro, a competência 2 vai avaliar se você compreendeu a proposta de redação, tá? Não compreendeu? Fugiu do tema? 0. Compreendeu, mas tangenciou o tema? Sua nota vai ser baixa na competência 2, tá? Aplicar conceito das várias áreas de conhecimento. Ou seja, você consegue desenvolver dentro daquele texto sobre aquele tema as ideias voltadas, por exemplo, no mundo da política, na economia, na biologia. O que isso quer dizer? Eu consigo, como autor deste texto, relacionar este tema a diversas áreas do conhecimento. E a diversas, gente, não é 1 milhão não, tá? A diversas é a mais 2, mais 3 áreas do conhecimento ali, já vai ser o suficiente dentro do texto. E depois, dentro dos limites estruturais do dissertativo argumentativo em prosa. Calma, não desespera com esse tanto de nome difícil, com esse tanto de coisa. A gente vai ver e entender cada um deles mais pra frente, tá bom? Competência 3. Selecionar, relacionar, organizar, interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa do seu ponto de vista. Então, a competência 3 vai avaliar basicamente a sua argumentação. Como você tem argumentado? Quais argumentos você utiliza? Você tem utilizado informações, fatos, opiniões para produzir a sua argumentação? Isso vai ser avaliado na competência 3. A 4, gente, vai avaliar o conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Então, algo muito importante que é avaliado aqui na competência 4 é sobre a forma como você organiza seus parágrafos e o uso de conectivos, de conexões entre os parágrafos e entre as frases, tá bom? E a competência 5 vai avaliar se você fez uma proposta de intervenção para o problema abordado que respeite os direitos humanos. Vou repetir mais uma vez. Tudo isso aqui a gente vai ver com muita calma, com muito detalhe ao longo do nosso ano, tá bom? Bom, vamos lá. Eu escrevo a redação sobre o que eu quiser, professor. Eu posso chegar lá e falar assim, hoje eu quero falar sobre a batatinha. E aí eu falo sobre a batatinha? Não. Lembra lá no início que eu falei que a redação é sobre uma situação, um problema? Ou seja,
a própria prova te dá o tema que você deve escrever. Isso aqui eu tirei deste Enem passado, de 2021. Veja que existe o enunciado e tem em destaque aqui, olha, o que você deve escrever. Reconhecimento da contribuição das mulheres nas ciências da saúde no Brasil. Tranquilo, galera? Bom, na aula de hoje nós identificamos as principais funções e características do Enem. Essas foram as referências que eu utilizei. Muito obrigado pela sua presença, pela sua participação e um ótimo bimestre e ano pra gente. Até mais!